Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Já é noite, né? Já são 6 horas da tarde, 6 horas, né? Já é noite, já está claro em muitas janelas aí. É um prazer, né? Como a Ailton falou, eu tenho uma relação quase umbilical com a Curta Cinema, né? Eu acho que todo cineasta carioca que surgiu, né, no curta-metragem, em algum momento passou pela Curta Cinema e teve seu filme exibido, participou como espectador, né, e crítico, ou como comentarista, ou como participante de palestrante de oficinas. E eu tive essa convivência muito longa, muito extensa e prazerosa, né? Então eu tenho um carinho muito especial com esse festival, que faz parte da minha história e faz parte da história de todo realizador de cinema. Não digo só carioca, não, do brasileiro, né? É um festival que tem uma importância histórica e na formação de novos talentos, descoberta de novos nomes, aperfeiçoamento de linguagem, formação de público, principalmente, e formação também de um pensamento crítico, que eu acho que é bastante interessante. Então, vamos falar sobre o roteiro. Primeiro, vou me apresentar, né? Não sei se todos me conhecem, eu sei que tem até, já vi aqui, tem dois já foram meus alunos, tem uma atriz de uma novela que escrevi, que está no ar em cartaz, inclusive, Azul, que agora virou estudante de cinema, olha só que coisa legal. Eu sou formado pela UF, na década de 80, sou roteirista, sou diretor, escrevo para cinema, para televisão. Atualmente eu estou mais voltado para o trabalho em televisão, mas tem um filme para fazer aí, o que um dia espero fazer, né? Se liberar, o dinheiro está preso lá no Cine, como o dinheiro de todo mundo, e eu espero que um dia seja liberado para poder rodar e voltar a ser diretor, né? Que faz muito tempo que eu não faço um ator nessa área, mas em roteirista eu fiz muita coisa. Na verdade, quando eu fui estudar cinema, eu acho que como quase todo mundo, na minha geração pelo menos, o objetivo era ser diretor, né? A gente queria ser diretor. Era muito forte, né, na minha geração, e acredito que nas gerações seguintes, essa ideia do diretor, do autor do filme, né, o cara que concebia o filme. Obviamente, eu gostaria que eu entrei na faculdade para virar diretor, para fazer filmes e tal. Mas, obviamente, né, entre querer e fazer e poder é uma diferença muito grande. Logo fui descobrindo que não era assim tão simples. Opa, entrou uma trilha sonora dramática. Eu peço para que as pessoas desliguem o microfone, principalmente ao entrar, por favor. Entrou assim uma trilha. Então eu queria ser diretor, mas eu descobri que assim, entre a vontade e a realidade é uma diferença muito grande. E eu sou uma pessoa que eu sou de uma família humilde. Meu pai era um funcionário público, minha mãe era do lar, né? Então morava. Então era quase que zona oeste, né? Era zona rural do Rio de Janeiro. Jacarepaguá era longe para cacete. E para Niterói era quase que uma viagem, né? Literalmente uma viagem. E eu precisava garantir algum tipo de atividade profissional que garantisse o meu sustento, né? E como eu sempre escrevi, né? Eu vinha do segundo grau, já tinha escrevia literatura, né? Teatro, jornal, poesia, essas coisas. Então eu entrei na faculdade com uma fama de uma pessoa que escrevia. E logo de cara as pessoas falam assim: você vai ser roteirista. Você gosta de escrever, escreve, você vai ser roteirista. E eu achei, né, que ser roteirista poderia ser realmente uma atividade onde eu me encaixaria na linha de produção de um filme, né, do audiovisual. Só que na época, né, primeira metade da década de 80, não havia. A gente estava saindo da ditadura militar ainda, havia muita censura, não havia essa facilidade de acesso que hoje a gente tem com a internet, não existia. Não existia esse acesso que hoje a gente tem, né, com a internet, com toda a facilidade que você pode
fazer pesquisas de filmes de todos os países, de textos, de teorias, de reportagens, de ensaios, né? Comprar livros, comprar filmes, baixar filmes. Não existia isso. Primeiro, os filmes eram feitos em película, né? Acho que pouca gente daqui provavelmente chegou a fez um filme em película. E esse processo era um processo ainda assim, comparado com o que hoje a gente tem, né? Quase pré-histórico, né? Era uma coisa quase artesanal. Você tinha que filmar sem ver o que está filmando, porque também não existia vídeo assist, né? Não existia nenhum tipo. Você tinha que olhar pelo visor da câmera e rodar, e aquilo só sabia que aquilo ia dar certo depois de revelado o filme e copiado, e às vezes podia nem nada ter saído e ter perdido tempo. Então, era uma coisa muito complexa, né? Depois surgiu o vídeo assist, você tinha uma visão ainda que restrita da imagem, né, que você está construindo, e não ficar tão na dependência total. Mas, por outro lado, isso te fazia também entender, mesmo não sendo fotógrafo, você tinha que entender a profundidade das lentes, né? A acuidade das lentes, que lentes mais indicadas, a distância da câmera para o objeto filmado, a relação do cenário. Você tinha que saber tudo isso para poder construir um filme sem necessariamente ter um controle visual da imagem que você está construindo, né? Então, assim, e também não existiam livros, eram muito poucos a literatura e a teoria sobre narrativa audiovisual, sobre roteiros especificamente. Então, para você, né, virar um roteirista, era quase uma atividade meio que experimental, né? Você tinha que você partia do zero, né? Você não tinha uma formação. Você ou era vendo filmes, né? Vendo filmes, e esses filmes eram filmes que você via no cinema ou na cinemateca, né? Ou na televisão. E esses filmes tinham esse problema da censura, né? Que ainda tinha muitos filmes, inclusive filmes brasileiros, que você não tinha acesso. Eu só fazendo um parênteses. No segundo grau, eu fui cineclubista, né? Durante a década de 60, 70 e até final dos anos 80, o cineclubismo era uma atividade muito forte no Brasil. Então, você tinha cineclubes que eram espaços para exibir filmes e promover debates, né? E debates, às vezes, eram especificamente sobre cinema, mas outros debates eram sobre conjuntura, sobre política e tal. E era uma atividade que tinha esse caráter não só de formação de público, mas também de formação de pensamento e pensamento crítico. E na minha escola de segundo grau, né, onde eu estudei, nós tínhamos um cineclube, e quando nós fundamos esse cineclube, a gente teve duas coisas. Primeiro, um acesso a uma filmoteca da Embrafilme, né, a empresa brasileira de filmes que existia na época, extinta no governo Collor, mas que naquela época era grande distribuidora de filmes e produtora de filmes. Então, eles tinham todos os filmes disponíveis em 16mm para serem usados pelos cineclubes. Tem filmes que, inclusive, eram proibidos, estavam proibidos pela censura para exibição comercial, mas não estavam proibidos para divulgação cultural, como eles diziam, né? Então, a gente podia pegar esses filmes que estavam proibidos e ver, e passar em sessão de cineclube. E outra coisa que a gente teve acesso também foi um curso de formação de história do cinema e linguagem cinematográfica, que a Embrafilme fornecia para a gente, para todo cineclubista que se habilitava em criar um cineclube. E esse curso era um curso quase que de um nível universitário, né? Era um crítico de cinema chamado Jean Magno Pellegrini que ministrava esse curso. Esse curso era uma vasta exibição de filmes brasileiros, da história do cinema brasileiro, desde o cinema mudo, passando pela Atlântida, pela Veracruz, Cinema Novo, até chanchadas, né, por chanchados, e também uma panorâmica sobre
linguagem cinematográfica e, portanto, vendo alguns filmes estrangeiros. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já vinha com essa bagagem, mas não havia, assim, uma literatura, A própria aula de roteiro, na época, era muito intuitiva, era dada por um poeta, não era nem por um profissional de cinema, era um poeta que dava aula de roteiro para a gente na época. Depois virou o Tonico Amâncio, que eu acho que é professor de roteiro até hoje lá na UF. Mas, então, assim, para quem queria ser roteirista, você tinha que usar basicamente o seu cabedal de informação de filmes que você via, né? E eu via muito filme, né? Era um rato de filme, o cinema era muito barato naquela época, coisa que não é mais. A gente tinha aula de manhã na UF, aí eu saía da UF, atravessava, ia para o cinema, via os cinemas começavam a passar filmes 2 horas da tarde, via um, via dois, via três, via 4 filmes, ia para casa. Ou voltava para a faculdade, porque tinha aula de noite também. Então, assim, eu ia ver filme na Cinemateca e via filmes por nacionalidade, né? Então, estava passando um festival de filme húngaro com legenda em russo. Eu não sabia nenhuma coisa nem outra, mas ia ver o filme. E tentando entender, sem falar nem húngaro nem russo, tentando entender a linguagem, né, a narrativa através né, como se fosse um filme mudo. E isso era, apesar de prosaico, tinha uma função didática, porque você acabava prestando muita atenção na forma como era construída a narrativa, né? E a pouca literatura que havia tinha uma coleção de livros de roteiro, né, de roteiros de filmes, que, na verdade, não eram os roteiros do filme, eram transcrições literárias dos filmes já filmados, né? O cara pegava o filme na moviola, ia fazendo cena 1 e ia dizendo, descrevia a cena e os diálogos. Não era, talvez cotejasse com o roteiro original, mas não creio que isso fosse com uma rigidez, porque para qualquer pessoa que escreve um roteiro, você sabe que 20% se perde, né? 20% pelo menos se perde, né, do roteiro para o filme. E é natural, faz parte do processo, né? Quando você transforma o texto em construção de imagem, a palavra vai se tornando redundante e a imagem vai se tornando mais totalitária. Então, ela totaliza mais a coisa, né? Uma coisa que você escreve em 3, 4 parágrafos, pode ser rapidamente substituída por um zoom, por um plano geral, né? Um traveling. E isso, a linguagem cinematográfica, né, acaba sendo muito mais ágil do que o texto escrito. Então você perde. Então não eram exatamente roteiros escritos, e sim como foram escritos, e sim os roteiros a partir do filme montado e lançado. Tinha essa coleção e tinha também alguma coisa. Tinha um livro muito interessante na época, em espanhol. Meu inglês é péssimo, eu nunca li inglês direito, mas espanhol eu domino razoavelmente. E tinha um livro em espanhol que era do Eugênio Vale, que era um teórico, né, importante da linguagem cinematográfica. E esse Eugênio Vale é um americano, né? E ele tinha esse livro lá e era um livro que tínhamos, né? E tinha um outro de um italiano, Umberto Barbaro, que era um roteirista e teórico da época do neorrealismo italiano. Então, esses eram as duas referências para aprendizado de roteiro. E interessante porque um era do cinema clássico narrativo americano e o outro do neorrealismo italiano, que são escolas totalmente diferentes e que você cotejar essas informações foi super importante para a minha formação. Posteriormente, surgiu o livro do Doc Comparato, né, que foi o primeiro livro tratando sobre o processo de escritura audiovisual no Brasil. O livro do Doc Comparato eu recomendo para todos, inclusive para todas. É um livro que não envelhece,
porque ele também sempre vai atualizando, mas o Doc, além de ser um escritor de cinema e televisão, é um intelectual de uma bagagem enorme, dramaturgo, literato, né? E ele tem essa sensibilidade, essa experiência, e ele teve esse pioneirismo de ser o primeiro a escrever um tratado sobre escritura, né, audiovisual brasileiro. Então, tem também essa qualidade de estar falando sobre o tipo de filme que nós fazemos ou faremos, né? Que era também muito pouco tratado no processo de formação de roteirista, né? Também. Então, comecei a escrever e meus roteiros foram circulando na escola, depois paralelamente eu trabalhava com assistente de direção, né? Fiz tudo, né? Fui assistente de direção, fui assistente de produção, fui microfonista, em filmagem, fiz filmagem de casamento, então fazia tudo para sobreviver, para ganhar um trocado e aprender um pouquinho mais. E a experiência, fui assistente de produção executiva, depois fui produtor executivo também, um pouco tempo, mas cheguei a produzir 2 ou 3 longas. E eu acho que, sim, para essas experiências paralelas à atividade de escrever também foram fundamentais para que eu pudesse entender o que é a escritura para o audiovisual, né? E o que é a escritura para o audiovisual, né? É uma frase que eu acho maravilhosa, eu acho que é do Zé Carlos Avelar, grande Zé Carlos Avelar, crítico de cinema, teórico, fotógrafo, e foi presidente da Rio Filme, professor da Darcy Ribeiro, uma figura maravilhosa que já nos deixou. E o Avelar, pelo menos eu ouvi dele essa frase, que definia que o roteirista é o primeiro espectador de um filme que ainda não foi rodado. Ele assiste esse filme na sua mente e o seu trabalho é justamente transcrever aquilo que ele viu para o papel para depois passar para um diretor e esse filme imaginário ser finalmente realizado, né? Eu acho que essa definição é interessante, porque, de fato, nós imaginamos um filme, né? Um filme que não existe. Nós transcrevemos esse filme, né? Escrevemos a sua estrutura, os seus diálogos, os seus enquadramentos, o seu ritmo, né? O seu raciocínio. E depois esse texto vai ser novamente transformado em filme, que, de certa forma, se assemelha razoavelmente, vagamente, àquele filme que foi visto na sua imaginação. Eu acho essa definição do trabalho do roteirista muito bonita e também muito próxima do que é a realidade, porque, de fato, né, o que o roteirista faz? O roteirista, seja ele autor original, ou seja ele trabalhando num texto de adaptação, seja para o seu próprio filme ou para um filme de terceiro, seja para um filme de diretor ou para um produtor que te contrata, seja para escrevendo para televisão, ou para o cinema, ou para outras plataformas que hoje existem, ele sempre vai estar pensando 2 coisas. Primeiro, como narrar essa ideia. Essa ideia tem que ser narrada dentro de um fragmento de tempo, né? Esse fragmento de tempo pode ser 15 minutos de um curta, pode ser 1h30 de um longa, pode ser 8 temporadas de uma série, pode ser 160 capítulos de uma novela, sabe? Ele tem que saber, né, a duração do seu produto para poder distribuir nesse tempo, né, o seu material e distribuir de tal forma que ele nunca seja lento demais para não cansar o espectador e o espectador perder o interesse, nem demasiadamente rápido, de forma que ele já solucione a sua proposta antes mesmo dela ser apresentada, né? Então, em geral, quando você vai escrever um roteiro, você se baseia numa estrutura que é uma estrutura que vem
do teatro grego de 2000 anos atrás, né, que são os 3 atos. E esses 3 atos, de certa forma, eles te ajudam a pensar, né, essa estrutura, né, dentro para você distribuir o seu material. A apresentação do problema, o conflito e a solução, né? Ou a dialética, né? Tese, antítese e a síntese, né? Então, você tem esse processo de raciocínio. Eu tenho tempo para formular a minha proposta, dizer o que o meu protagonista pretende, o que é que eu quero falar, né? Sobre como eu vou discorrer sobre esse assunto. Depois eu tenho tempo para mostrar os conflitos que movem esse assunto, né? De forma que o personagem que possa alcançar ou não o seu objetivo. E, finalmente, a sua conclusão, se esse objetivo vai ser concluído, se essa história termina bem, se termina mal, blá, blá, blá. Essa forma de pensar o filme em 3 atos, que é uma coisa bem tradicional, histórica e que tem funcionado na maioria dos casos. É claro que isso aí eu estou fazendo uma apresentação bem genérica, né? Ela ajuda você, primeiro, a raciocinar teu material, a dispor o material dentro de uma estrutura temporal, né? Porque você já determina o tempo que isto vai ter na tua narrativa. Não existe exatamente uma fórmula ou uma régua que determine o tamanho desses espaços dentro do filme. Cada filme, cada narrativa, cada produto audiovisual tem o seu tempo. Mas, de certa forma, a forma que o espectador flui o material é sempre do começo para o fim, né? As experiências recentes, no começo do cinema, né? Na época do cinema, onde era um filme, e as sessões cinematográficas eram 5 sessões diárias, que você via especificamente no cinema ou na televisão, né, quando você ligava o filme, você via o filme do começo ao fim, né? Depois, quando inventaram o videocassete e posteriormente o DVD, você podia parar o filme, interrompê-lo, sem necessariamente parar a fruição da narrativa. Né? Você podia parar, ir lá pegar pipoca, ou ir lá fazer xixi e voltava. No cinema, não. Antigamente você saía, você perdia. Você tinha que perguntar o que aconteceu. Né? Quando você perde essa forma de fruir o material, né, você começa a ter outros tipos de forma de construção narrativa, já que você tem um outro tipo de percepção. Depois, com a TV a cabo, com as sucessivas reprises, acontecia muito de eu ver um filme, começar a ver um filme pelo final, eu vi um filme pelo final e falava, coisa interessante, esse ator, essa história. Tá. E depois eu ligava a televisão, estava começando o filme. Aí eu começava a ver, esse é o que filme? Por isso que acabou assim, tal. E você via o filme em fragmentos, e não necessariamente numa ordem contínua e linear, e, de certa forma, até, como exercício, é até interessante, porque você via o filme mais ou menos como você escreve ou como dirige. Você vai fazendo em partes, né? Você não filma sequencialmente, cronologicamente, né? Você filma obedecendo uma organização de filmagem que pode começar pela cena 10, depois vem a cena 1, depois vem a cena 40, e assim por diante. Ou grava todas as cenas no mesmo cenário, num dia, depois grava todas as cenas com um determinado ator no outro dia. E depois você vai construindo a montagem. Né? Uma das funções do roteiro também é justamente organizar esse material. Né? No começo do cinema, né, quando o cinema começa a sair de ser uma curiosidade circense, né, ou quase que era um caça-níquel, que você botava a moedinha e via, né, o Nickelodeon, né, do Edison, né, esses primeiros formatos de exibição
daquilo que viria a se chamar o cinema, eram pequenos curta-metragens que você via numa pequena tela e você via quase que uma anedota, né? Os primeiros filmes do Lumière também tem um pouco isso, né? A chegada do trem, o regador regado, né? São pequenas anedotas, pequenas situações, quase que não chegam nem a ser curtas-metragens, eram bem fragmentos mesmo. Quando começam a perceber que essa invenção, essa descoberta é atraente e pode render mais dinheiro, e você pode pagar mais do que alguns níqueis, né, para ver um fragmento de imagem, e sim, você começa a reportar assim, se o teatro existe uma narrativa, podemos fazer algo como um espetáculo teatral, né? A pessoa vai entrar numa sala, vai abrir a cortina, vai tocar o piano e vai ter uma história de minutos, e foi 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, né? E foi aumentando o tempo. Para você ter o controle sobre a produção disso, era necessário também que você tivesse uma organização do que vai ser filmado, né? O roteiro também nasce muito dessa necessidade de organizar o material que vai ser filmado. Então, eu vou filmar a chegada de um trem, depois vou filmar as pessoas saindo da estação, depois vou pegar as pessoas atravessando a rua, depois vou filmar as pessoas chegando em casa, e assim por diante. Então, eu tinha uma organização que me garantia um ordenamento de filmagem dentro de um processo industrial, de uma indústria que estava surgindo. E nesse aspecto, isso é fundamental para quem escreve, né? Saber minimamente a lógica de uma produção, entender as necessidades de um filme, né? As necessidades de produção, as necessidades financeiras, as facilidades, que, obviamente, filmar de noite é mais caro que filmar de dia, filmar em interior é mais barato que filmar no exterior, mais rápido, né? Principalmente em televisão, né? É mais rápido filmar num estúdio do que ir para uma rua e enfrentar, ou para uma floresta, ou para um deserto, e enfrentar as intempéries da natureza e as incertezas do acaso, né? Então, quando você tem tudo organizado, durante algum tempo, né, o cinema era todo feito em estúdio, né? As praias, o deserto, o navio, o naufrágio, tudo era feito em estúdio, né? Isso, por um lado, facilitava a produção e te dava garantia de controle absoluto sobre aquele produto, por outro lado, foi tornando os filmes engessados, duros, pesados, né? Os próprios roteiros dessa época, que eram tão preciosistas ao ponto de determinar no roteiro, né, a altura da câmera, o posicionamento, a distância, que tipo de lente que deve ser usada, né? Esses roteiros chamavam-se roteiros de ferro, né? Eles eram assim, rígidos, né? Para evitar que saísse qualquer coisa fora daquilo que tinha sido acertado, combinado e principalmente pago, né? Há que ter que lembrar que assim, o cinema, como foi uma experiência que surge das outras artes, né? Ele era formado por profissionais que vinham de outras atividades, né? Então, os diretores vinham de teatro mambembe, ou eram dançarinos de cabaré, como o grande Billy Wilder, né? Eram personagens de uma origem pouco séria para comandar um processo que gastava muito dinheiro, e gasta muito dinheiro até hoje, né? Então, as pessoas não tinham uma formação, né? Então, era necessário controlar não somente o custo, mas também quem estava dirigindo aquele filme. Então, havia, sim, e ainda hoje existe essa ilusão de que o roteiro, de certa forma, controla, né? O diretor filma o roteiro, né? Você escreve o que está escrito, ele vai filmar exatamente como foi escrito. Isso é uma ilusão, isso é uma coisa ridícula que qualquer pessoa que já tenha escrito alguma coisa ou filmado alguma coisa sabe que não é muito bem, né? Assim. Na verdade, o roteirista ele trabalha em consonância com os demais parceiros de criação no filme, seja o diretor ou o produtor, desde o início, né, na gênese, na ideia original, e ele vai pensando
em conjunto, as melhores formas de transformar aquela ideia, seja uma ideia original, seja uma ideia adaptada, seja um romance, seja um livro histórico, seja uma reportagem, seja um poema, como transformar aquela ideia numa narrativa que dure o tempo do produto audiovisual, né? E, primeiro, tem essa questão do raciocínio, né? Qual é a melhor forma de narrar essa história, né? Se eu vou lá adaptar um livro, né, como eu falei aqui do começo, né, a palavra ela é mais lenta que a imagem. Então, o que um autor clássico do realismo, da literatura do século XIX, de levar 4 páginas para descrever, você resolve num movimento de câmera, né? Eu sempre lembro que o Emma Bovary, né, do Flaubert, que é um livro exemplar do realismo literário, ele começa quase com uma espécie de zoom, né, do macro para o micro. Ele começa mostrando a cidadezinha, depois vai para a rua, depois vai para a casa dos Bovary, depois vai para o quarto e finalmente chega em Emma Bovary, sabe? É um zoom. Só que ele gasta 4, 6 páginas descrevendo isso. E, obviamente, num filme que, por mais que seja fiel até a estrutura narrativa do Flaubert, ele poderia começar com um zoom e gastaria aí, sei lá, 30 segundos, que é um tempo até razoavelmente longo para um plano. E faria a mesma coisa. Partiria do macro para o micro, do geral para o personagem principal, né? Quase que do contexto para a psicologia do personagem, terminando num close, né? Aí você sabe, esse filme trata deste personagem. É um filme que narra essa vida, é o anseio desta mulher, né? E neste universo, né? Nesse cosmos, nessa região, nessa cidadezinha preconceituosa, tal. E por adiante. Então, assim, cabe ao roteirista escolher o momento certo, né, de onde começar a história, né? Há uma teoria que diz que o final de um filme o começo do filme é técnico e o final é inevitável, né? Então, para chegar ao final, a gente escolhe o começo. Essa escolha, né, parece assim, uma coisa meio bem banal, mas a verdade é essa, porque o final é uma fatalidade, uma inevitabilidade. O filme tem que terminar desse jeito, seja com final, ou seja com final em aberto, seja com final suspenso, mas esse final é inevitabilidade. Ele não pode, ele tem que ser ao mesmo tempo inesperado e único. Tem aquele final, não pode ser outro, né? Mas, para começar, eu posso escolher o momento certo, eu posso escolher aquilo que me faz começar melhor a história, né? Então, sempre esse preceito é interessante para a gente pensar a nossa narrativa. Eu tenho que chegar nesse final. Como eu começo? Por onde eu parto? Né? Não à toa, né, a palavra roteiro é usada também para organização de viagens. Né? Você sai de um ponto para chegar em outro. Eu saio do Rio para chegar em São Paulo, eu saio do Rio para chegar em Tocantins. Qual estrada que eu vou pegar? Se eu vou pegar uma estrada na Dutra, ou se eu vou pegar a litorânea via Santos, se eu vou pegar uma estrada para fugir dos pedágios, se eu vou pegar uma estrada mais esburacada, se eu vou pegar uma estrada mais rápida, se eu vou pegar uma estrada onde eu tenha mais contemplação e eu possa ver melhor a paisagem, ou se eu quero ir mais rápido, porque eu tenho um imperativo que me obriga a chegar em São Paulo o mais rápido possível. Essas escolhas, né, todas fazem parte do raciocínio do filme e que depois vão ser aplicadas na narrativa. Né? Isso a gente aprende em livro, isso a gente aprende em manual, aprende um pouco. Não sou desses que desprezam os manuais de roteiro que surgiram, as pencas, né? Principalmente nos anos 90. Eu não desprezo, não. Acho que todo processo de raciocínio sobre a nossa atividade deve ser
considerada e deve ser apreciada, e você faz o seu juízo de valores mediante o tipo de audiovisual que você quer fazer, né? Isso também, você aprende isso através de uma visão de filmes, principalmente, né? Você vê muitos filmes e esses filmes vão te ensinando mais ou menos a contar histórias assemelhadas, né? Você aprende através da literatura, lendo livros, muito principalmente, né? Eu acho que o roteirista ele tem que ser primeiro um leitor, depois um espectador, depois um frequentador de vernissagens e museus, depois um leitor de quadrinhos, um cara que admira muito fotografias, um cara que curte pintura, arquitetura, escultura, música, sabe? O roteirista ele é um curioso por natureza, como quase todo aquele criador, né? Ele é um curioso por natureza, ele tem que ler bastante para poder entender as diversas vozes que narram um filme, né? Ainda que principalmente porque o filme não é, na sua maioria das vezes, um filme seu, né? Eu sou um roteirista profissional, né? Eu escrevi roteiros para mim, que eu dirigi, mas a grande maioria do meu trabalho foi escrevendo roteiro para terceiros, né? Eu escrevi Pequeno Dicionário Amoroso, Amores Possíveis, Guerra, Sonhos Roubados, Cazuza, para Sandra Werneck. Eu escrevi Quem Matou Pichote, Maldição de São Paco, Olhos Azuis, Achados e Perdidos, Dois Pesos na Noite Suja, para o Zé Joffre. Escrevi Casa da Mãe Joana 1, 2, e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, para o meu querido mestre, saudoso, eterno, Hugo Carvana. Eu escrevi Guerra de Canudos, Mauá, Imperador Rei, para o Sérgio Rezende, e por aí vai, né? E, além disso, eu escrevi um monte de filmes que jamais foram saíram do papel. A proporção, em geral, é de... Para cada filme que você... Cada 6 filmes que você escreve, um é filmado, 2 são filmados, né? Eu, particularmente, tive assim, uma sorte muito grande na minha carreira como roteirista e como cineasta, porque devem saber isso, né? Quando, no final dos anos 90, dos anos 80, o Collor é reeleito, a indústria, o Brasil já estava numa crise econômica enorme, a indústria cinematográfica também já estava numa crise enorme. Eu tenho um cachorro aqui, o cachorro acabou de destruir um livro aqui. Ele gosta de ler também, acabou de pegar um livro aqui. Meu cachorrinho querido. Fica quieto, Bingo. Quieto. Assim, estava numa crise terrível. O cinema brasileiro, que era um cinema que produzia uma média de 100, 120 filmes por ano, foi estreitando essa produção. Houve a eleição Collor. O Collor tinha um projeto de direita bastante anti-fomento público, anti-coisa pública, e ele acabou com... E também tinha um boicote, ele tinha uma antipatia da classe artística muito grande, e ele resolveu acabar com a cultura, algo que estamos vivendo nesse momento, né? Não é nada é novo debaixo do sol, como diria o Eclesiastes, né? Tudo se repete. Só que, como diria Marx, o que era tragédia agora é farsa. Então, ele acabou com essa atividade toda e da noite para o dia, os profissionais de cinema ficaram a ver navios. Muitos desistiram da carreira, alguns se viraram publicitários, alguns foram para a televisão, alguns morreram, e aquilo ficou meio numa zona, um limbo, por assim dizer. A UF e a USP, né, especificamente, e a Curta Cinema tem parte tem culpa nessa história, foram, durante algum tempo, o cinema possível. Os curtas-metragens foram o cinema possível, né? E começou a ser feito curta-metragens nas faculdades. E esses curta-metragens feitos na faculdade, ou feitos em associações, em cooperativas,
e entre amigos, né, foram os filmes possíveis que surgiram durante o período que o Collor estava no governo, uns 2, 3 anos antes do impeachment do Collor. E quando houve o impeachment do Collor e assumiu o Itamar, ao contrário, que tinha uma visão muito mais clara e moderna e concreta da necessidade da cultura, da arte, da educação e tudo mais, da coisa pública, e do Estado como fomentador dessa atividade cultural, artística e educacional, e ele recomeçou a reconstruir, né, a atividade cinematográfica, que nós chamamos, né, período da retomada. E eu que estava, né, recém-formado, tinha feito alguns curtas, tinha ganho alguns prêmios, e tendo como roteirista, eu estava assim, pronto para ser absorvido por essa nova realidade do cinema brasileiro, onde os profissionais tinham se dispersado, onde tinham se aposentado e mudado de ramo. Então, eu tive uma sorte de, logo no começo da retomada do cinema, né, em 93, 94, eu estava pronto para escrever. E fui convidado para escrever e escrevi 3 filmes que foram filmados quase em sequência, né? O Quem Matou Pichote, A Guerra de Canudos e O Pequeno Dicionário Amoroso. E esses filmes também não só foram filmados em sequência, como foram também lançados em sequência. Então, e tudo muito rápido. Então, num dado momento, eu surgi como um roteirista que fazia filmes históricos, fazia dramas biográficos e fazia comédia romântica, né? Então, era um roteirista versátil que jogava nas 11. Então, rapidamente, eu comecei a trabalhar muito. E fui chamado para fazer muitos filmes. Então, até o final dos anos 90, assim, eu era... foi meu momento até... Acho que até eu queimei na largada, porque foi o meu momento de ouro. Foi o momento que eu mais trabalhei, que eu fiz muita coisa. Eu tive muitos projetos, e projetos que foram feitos, projetos que não foram feitos, mas trabalhei bastante e firmei meu nome nesse período, né? Já faz aí quantos anos? 30 anos, né? Olha só. Então, só que eu percebi que quanto mais eu escrevia para outros, eu menos escrevia para mim. E se eu tinha a vontade, que era a minha vontade lá, quando entrei na faculdade, de dirigir, eu tinha que ou ficar desempregado, o que acontecia também, e parar de escrever para terceiros e começar a escrever para mim mesmo, né? E quando eu tomei essa decisão, eu fui progressivamente parando de pegar trabalhos, diminuindo o meu ritmo de trabalho. Comecei a dar aula, né? Me concentrei mais em dar aula do que em escrever, porque eu precisava ter tempo para escrever os meus próprios roteiros, e acabei conseguindo filmar o meu longa História de Amor, durou apenas 90 minutos. Eu filmei em 2008, né? E lancei no Festival do Rio em 2009 e lancei comercialmente em 2010. E de lá para cá, eu achei que ia firmar na área de direção. Lamentável, erro lamentável. Eu fiz um documentário em 2013, o Hijab, Mulheres de Véu, e estou com um projeto para filmar que eu escrevi em 2011. Vejam bem, escrevi em 2011 esse roteiro, e estou com ele preso na Ancine, com dinheiro captado, e já faz, portanto, 10 anos que eu estou fazendo esse projeto e não consigo filmar. E não sei como vai ser daqui para frente, né? Pelo menos não vejo muita expectativa no governo que nós estamos vivendo, né? Onde a cultura, a arte, a educação, a saúde, a decência, a vida humana, o conjunto da obra é tratado como um brinquedo de um sádico, psicopata, genocida. Então, eu não sei quando eu e demais colegas e outros tantos companheiros voltaremos a filmar. Aí coincidiu de eu migrar para a televisão, né?
fui convidado pela Rosane Svartman, que já estava na Globo há algum tempo. Ela tinha sido chamada para fazer... Ela começou como diretora na Globo, dirigia Cacete Planeta. Então, resumindo, aí para escrever, eu comecei a escrever, entrei como roteirista na Globo. Eu tive também uma ilusão assim que eu sempre achei assim, vou trabalhar na Globo quando for me aposentar. Quando tiver velhinho e tal, eu tenho cabeça branca assim, mas não sou velhinho não. Eu achei que quando estiver me aposentando assim, eu vou trabalhar na Globo, porque aí tenho lá, faço. E aí comecei a trabalhar e como roteirista, mas logo em seguida virei, eu e Rosane escrevemos um projeto juntos. Foi a Malhação Sonhos, que a Azul está aí, que faz. Está reprisando, está em cartaz agora, novamente. Depois fizemos Totalmente Demais, foi um sucesso. Também reprisou recentemente, na pandemia. Foi mais sucesso agora na pandemia do que na época que a gente passou pela primeira vez. E é Bom Sucesso, que foi também uma novela muito bem sucedida de público e crítica. Ganhamos o prêmio da APCA, né, o importante prêmio da Associação Política de Crítica de Arte, como melhor novela em 2019. A gente recebeu o prêmio, eu me lembro que foi em finalzinho de fevereiro de 2020. Depois eu viajei, passei um mês de férias. Quando voltei ao Brasil, já estava tudo parado, todo mundo trancado em casa. E eu tinha me comprometido a copiar o troféu para dar de presente para os nossos. Eu sempre faço isso, né? Todo prêmio que a gente ganha, a gente faz uma cópia para dar para os colaboradores, né? Para os nossos colaboradores, para os roteiristas que trabalham com a gente. E nunca até hoje estou com um filme aí, com a estátua meio engessada para fazer a cópia e não consigo copiar, porque a pandemia nos pegou e nos colocou nessa sinuca de bico. E não só a atividade cinematográfica está paralisada na sua maioria, né, salvo alguns produtos feitos pela Netflix ou outras plataformas do gênero, que entraram no Brasil no finalzinho da década passada, como a própria televisão, né, com a pandemia, ela está numa situação meio complicada, porque está reprisando muita coisa, porque pelos protocolos de saúde você não tem como se mexer, né? Então as gravações estão cada vez mais, as poucas coisas que estão sendo gravadas, elas são gravadas num ritmo muito lento, exemplo, mais ou menos assim, o que se fazia em um dia leva-se uma semana para ser feito hoje em dia, né? Quase que a antitelevisão, né? Que é pautada pela velocidade, né? Você faz coisa, grava hoje e está no ar amanhã, né? Então, hoje está num ritmo muito, muito, muito lento e, com isso, foi empurrando toda a atividade, toda a produção para o futuro. E a gente não sabe quando é que vai voltar ao ar, né? A gente está numa situação confortável, Rosane, que nós estamos reprisando. Essa novela vai durar até o final do ano, uma reprisa de Malhação, mas é um produto que já foi feito há 6 anos atrás. Então, é gostoso rever o que foi feito, mas dá aquela frustração de saber que tem um monte de gente parada, desempregada, e atores, técnicos, roteiristas mesmo, sem trabalho por causa da pandemia. Mas, bem, já fiz esse longo apresentação e colocação. Vamos para as perguntas, por favor. Obrigada, Paulo. Na minha opinião, são duas perguntas que conversam um pouquinho. A primeira é do Nilson Mota. Paulo, é algo fundamental seguir uma norma pré-definida de escrita de um roteiro? Ou basta escrever sua ideia de forma bem estruturada e inteligível? E a pergunta do Reginaldo é: qual a melhor forma de saber se o meu roteiro está no caminho certo? Então, enfim, acho que são perguntas fórmula, né? Se tem algo fundamental a seguir. Como eu falei, assim, vou tentar responder as duas perguntas, porque as duas perguntas estão meio enigmáticas, porque, primeiro, qual é o seu projeto? Né? Sobre o que versa o seu projeto? É um filme? É um seriado? É uma novela? É um produto de curta duração, de longa duração muito extensa? Então, é difícil saber se basta apenas uma intuição para uma coisa que você tem que saber se o espaço de tempo que você tem para poder contar aquilo que você quer contar é disponível. Né? Às vezes você quer contar uma história que é muito longa e você tem 15 minutos. Às vezes você quer contar uma história rápida e você tem 1h30. Né? Eu vou contar um episódio que aconteceu uma vez como era quando eu era roteirista. Um cineasta queria fazer, antes do Guilherme Fontes fazer o Chateau, antes mesmo do Fernando Moraes escrever o livro sobre o Chateau, teve um cineasta que escreveu um projeto sobre o Chateaubriand.
E, obviamente, né, não sei se vocês todos lembram da confusão que foi as filmagens e o processo de realização do Chateaubriand do Guilherme Fontes, mas aquilo virou quase que um tabu. Né? Falar de Chateau, ele já botava a mão na cabeça e saia correndo, com medo que a polícia chegasse. E esse cineasta chegou para mim e falou: pô, mas eu quero fazer um filme, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero fazer história. Toda vez que eu chego com um projeto, eu me mando embora, tal, porque ninguém quer ouvir falar sobre Chateaubriand. E ele, finalmente, ele conseguiu dinheiro para um curta, num mecanismo de lei, de captação, ele conseguiu lá um dinheiro para um curta. E ele chegou para mim e falou assim: eu tenho um roteiro aqui de longa, como é que eu faço agora esse curta? Eu falei, eu até meio mal assim, né? Eu falei, pega o roteiro, joga as páginas para o alto. Eram 200 páginas. Joga as páginas para o alto. Aqui cair de cabeça para baixo, você descarta. Aqui cair de cabeça para cima, você separa. E vai fazendo isso até chegar a 10 páginas. Aí ele olhou para mim, na verdade, quase me deu um soco. Mas eu falei, calma, eu estou fazendo uma alegoria. Na verdade é o seguinte, você não tem como fazer um filme. Este roteiro não serve para nada, porque você ou você faz uma coisa aleatória, como essa de jogar para o alto, fazer barata voa com o teu trabalho, ou você esquece isso, porque você não tem como transformar 200 páginas em 10 minutos. Agora, se você quer... Aí eu falei, mas você pode pegar uma cena desse teu roteiro, escolhe a melhor cena desse teu roteiro, a cena principal desse teu roteiro, e tenta colocar ela como uma espécie de âncora para contar a história do Chateau. Porque você quer contar a história do Chateau em 10 minutos. Então você não pode contar uma história muito longa, não pode falar da vida toda do Chateau, mas você pode mostrar quem é o Chateau em uma cena. E a partir dessa cena você pode fazer pequenos flashbacks que mostrem o Chateau criança como você quer mostrar, que você mostre o Chateau inaugurando a Tupi como você quer mostrar, e você mostre o Chateau fazendo alguma outra coisa como você quer mostrar. Mas tudo isso dentro de uma cena, e você faz aí uma cena de 5 minutos e você tem mais 5 minutos, 2 para as créditos. Você tem um filme de 12 minutos. Não vai ser o filme que você queria fazer, obviamente. Mas com certeza vai conter alguma coisa desse filme que você queria fazer e desse teu trabalho que você queria fazer. E, de fato, ele acabou fazendo isso. Ele escolheu uma cena exemplar, né? Ele pegou a cena do Chateaubriand já doente, entrevado, cercado pelos herdeiros que estavam dilapidando o seu patrimônio. A cena é boa, né? Porque justamente mostra a luta de um homem todo entrevado, tentando resgatar aquilo que ele construiu a ferro e fogo, e vendo que o seu império vai se desfazer. Então, ele está falando de um homem poderoso no momento mais triste da sua existência, que é o fim do poder, né? A impotência. E com isso ele fez o filme e acabou. O filme em si não é memorável, mas é um filme possível, né? É um filme que tem a sua dignidade e ele conseguiu, de alguma forma, dar função àquele material que ele trabalhou tanto tempo e que ele sonhava tanto fazer. Mas a verdade é que não adianta querer transformar 200 páginas em 10 minutos e não adianta querer transformar 10 linhas em 1h30. Sabe? Talvez até seja mais fácil transformar 10 linhas em 1h30 se você for uma Agnès Varda, que fez Cléo de 5 às 7, que é um filme que é quase 10 linhas escritas, né? E é um filme que, narrado num tempo real, de uma duração de um longa, né, 2 horas, né? E com isso ela conta coisas que se fazem durante 2 horas. Sai de casa, vai na casa do namorado, canta uma música, encontra um outro namorado, sabe? Passeia-se por Paris, sabe? Nesse sentido, assim, o tipo de filme que você quer fazer também te permite ter algo mais do que uma narrativa, uma escritura bem assertiva e uma qual era a outra palavra que ele usou? Uma limpeza no material, sabe? Sabe que bem tipo de filme você quer estruturada e fazer? inteligível. Uma estruturar, sabe? Estruturar. Porque o tipo de filme que você quer fazer também te possibilita liberdades para você
ir além de uma escritura rígida e estruturada, sabe? Claro, sim, a novela vague fez muito isso, o neorrealismo fez muito isso, né? O cinema independente americano da década, no final dos anos 70, no final dos anos 60, também fez pouco isso, de você pegar pequenos momentos e transformar esses pequenos momentos em espetáculo cinematográfico. O Milos Forman faz muito isso com Amores de uma Loura, Baile dos Bombeiros, na época que ele ainda era assim, atuava-se como cinema na antiga República, na antiga Tchecoslováquia, né? E depois, quando foi para os Estados Unidos, ele faz Cada Um Vive Como Quer, depois muda radicalmente o seu cinema e vira um cinema completamente rigoroso, estruturado, com um roteiro muito, e uma estrutura dramática, narrativa muito sólida, com Hair, com Ragtime, com Valmont, né? Então, ou seja, é um cineasta que sai de um cinema quase que episódico e improvisado e bastante livre dos anos 60 para um cinema bastante rigoroso nos anos 80, 90. Né? E não é porque ele foi para os Estados Unidos, mas porque ele obviamente, teve mais recursos, mais estrutura e pôde fazer um tipo de cinema mais seguindo até agora. Mas eu acho que saber que filme você quer fazer antecede a colocação no papel. Né? Pensem bem, o filme não é o roteiro filmado. O roteiro é parte do processo filme. Vou chamar de filme, mas é audiovisual no geral. Né? O roteiro é parte desse processo. Então, ele não é a parte inicial, é a parte primordial, mas não é a parte única e mais importante. Outros componentes vão entrando nesse processo e tem tanta importância quanto o roteiro. Mas o roteiro existe na fase anterior ao filme. E nesse aspecto, é o que eu falo assim, é quase que a fase do raciocínio do filme. Então, antes da narrativa, você tem que pensar o raciocínio do filme. O que é que eu quero contar? Como eu quero contar? Né? Sobre que formas eu posso contar mais próximo do objetivo final. E daí encontrar a narrativa adequada. Agora, saber se o roteiro está bom, se o roteiro está seguindo a tua no caminho certo, né? O teu projeto, isso aí, gente, quando você descobrir, me fala, porque eu até hoje começo a escrever um negócio e não sei. E assim, eu vou dizer assim, eu sou um roteirista muito intuitivo. Eu penso uma história e vou escrevendo ela quase que linearmente, como se fosse um texto literário. Depois eu vou remontando, vou botando, melhorando um ato e trazendo coisas para cá, mudando o material. Nesse sentido, estudar montagem é fundamental para o roteirista, porque se o roteiro é o raciocínio e a estrutura e a espinha dorsal de um filme, a montagem é a sua respiração, né? A pulsação. Então, as duas coisas têm que estar bastante sincronia, sabe? Então, o roteirista, geralmente, né, hoje não sei como é que é, mas ele ia na ilha de edição acompanhar a montagem de um filme, porque ele sugeria coisas que se perderam durante a filmagem por diversos problemas, né? Quem já fez um filme aqui, que já fez qualquer coisa, sabe que há uma perda grande de coisas durante a filmagem. E às vezes essas perdas viram descobertas geniais, às vezes viram tragédias. Às vezes aquilo funciona no papel, mas na tela, por alguma razão, não funciona, sabe? E aí depende muito. O ator não foi bem escolhido, o enquadramento não foi bem escolhido, o tom do diretor, o diretor adotou um tom não muito adequado para a cena, e as coisas que funcionavam muito bem quando você está lendo não funcionam muito bem quando você está vendo. Então, eu acho que mais do que... essa resposta não existe. A resposta que existe é a seguinte: você tem que submeter o roteiro a apreciações, sabe? O bom é que você tenha bons amigos. Os bons amigos são aqueles que leem teu roteiro e falam que ele é uma porcaria.
bons amigos são aqueles que falam o roteiro e falam assim, pô, o roteiro, a ideia é boa, mas poderia ser melhor. Bom amigo é aquele cara que fala, acho que você tá gastando muito tempo na apresentação e não está avançando na história. Bom amigo é aquele cara que fala, pô, mas esse personagem aqui é um porre, né? Eu vou fazer um comentário aqui, um cara ali. E tem as pessoas que leem o roteiro profissionalmente, e essas são as melhores possíveis, porque elas não têm o menor compromisso com o teu projeto, então elas podem chegar e ver coisas e falarem as coisas mais cruéis, mas as mesmas coisas mais cruéis, depois que você teve acesso de raiva, rasgar tudo e jogar tudo para o ar e querer mudar de profissão e querer começar, você às vezes passa assim, até que você não estava errado. E é melhor que seja dito neste processo, no momento de roteiro, onde você não está gastando nada a não ser papel e a sua mufa, queimando a sua mufa escrevendo, do que depois que o filme estiver pronto e há coisas que você acha que são claras, explícitas, óbvias, inteligentíssimas, não são tão claras assim, não são tão inteligentíssimas assim, não são tão legais assim, sabe? E aí você vai descobrir tardiamente. Então é melhor descobrir no roteiro. Os meus alunos que estão aí, que eu já vi alguns aí, sabem que eu era um professor meio cruel, assim, na crítica ao processo de escritura. E eu sempre falava, gente, é melhor ouvir agora do que cometer o desastre depois, né? A gente vê uma série de filmes que a gente cheio de problemas e não consegue entender como é que aquele filme foi feito. Às vezes a gente brinca, esse cara não tem um amigo, porque ninguém chegou e falou, cara, tá tudo errado, para aí, para que você está gastando dinheiro, está gastando material, esse negócio não vai dar certo. Então, sabe, é importante ter esse processo de desapego, né? A palavra certa é desapego, sabe? Você está escrevendo um negócio, mas aquele processo, se é uma coisa para você, óbvio, né? Um roteiro pessoal seu. Você está escrevendo aquilo, você está colocando muito de si ali, você perde um pouco o distanciamento. Então, precisa ter esse confronto. É a antítese necessária para você chegar a um resultado favorável. Não é agradável, nem sempre é agradável, às vezes é muito desagradável. Né? Em editais, a gente bota projetos em editais, em leitores, e os nossos projetos não são aprovados, a gente fica possesso e querendo matar o jurado, querendo matar o leitor, mas depois, passada a raiva, às vezes você olha aquilo e fala assim, realmente alguma coisa, talvez eu esteja falando demais para mim, e eu não sou o único espectador do meu filme, né? E tampouco eu sou o produtor do meu filme, o único, o dinheiro não é meu, sabe? Então, é preciso ter um pouco também desse desapego de achar que às vezes você está errado. Então, não tem esse resultado, assim, não tem essa certeza. Essa certeza é dada através de um diálogo. Você tem que escolher leitores, né? Pessoas que vão ler teu roteiro e vão fazer comentários. E às vezes eles estão certos. Maravilha. Obrigada, Paulo. A gente tem 3 pessoas que se inscreveram aqui para fazer perguntas. A primeira pessoa que falou que queria perguntar foi o Márcio. A segunda pessoa foi a Bia Salgado, também está aqui com a câmera ligada já. Vamos ver se a gente consegue te ouvir também. Diga aí. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Parece que nem eu falado. Tá. Boa noite para todo mundo, boa noite, Paulo. Eu sou estudante da UF também, faço cinema lá, e eu queria fazer 2 perguntas, vou aproveitar rapidinho, para te perguntar qual que é a diferença entre roteiro de TV e roteiro de cinema, e também queria te perguntar sobre o processo criativo, o seu processo criativo de escrita, se você tem alguma coisa que você carrega da UF, que você aprendeu na UF, e que você carrega tanto para o cinema quanto para a televisão nesse seu processo. Vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil. Eu carrego tudo da UF. A UF, para mim, foi uma experiência fundamental, sem a qual eu não seria o que eu sou hoje, sabe? E a experiência da UF é uma experiência que não saberia te dizer exatamente o que é a experiência da UF. Se são os professores, se são o acesso aos livros que eu tive, aos filmes que eu tive, que eu acho que vocês devem ter muito mais acesso hoje, aos colegas, pessoas de formações diferentes, cabeças diferentes, naturezas diferentes, com quem a gente teve que trabalhar, porque eu acho que talvez essa seja a grande
herança da UF, né? A compreender a vida como uma coisa gregária, de uma patota, sabe? Fazer cinema é uma coisa coletiva. Você tem que ter um fotógrafo, você tem que ter um técnico de som, você tem que ter um cenógrafo, um figurinista, um maquiador, pessoas que interpretem atores, se for um filme de ficção, obviamente. Então você precisa conquistar essas pessoas para te acompanhar numa viagem, sabe? Às vezes essa viagem é muito pessoal sua, então você tem que ter muitos amigos para te ajudar nessa viagem muito pessoal sua. Às vezes é uma coisa mais... É uma narrativa que empolga as pessoas e todos querem fazer. Mas às vezes é um filme mais intimista, mais pessoal, mais cerebral, mais introspectivo, mais pretensioso. Não gosto dessa palavra, mas está aqui bem na mente agora. E você precisa ter essa patota, né? Você precisa ter essas pessoas que vão te apoiar, que vão levantar, como aquele segura, levantar a viga com você, sabe? Vão te levantar para o alto, sabe? Então, essa talvez seja a experiência que eu carrego no coração e até hoje, porque invariavelmente os meus amigos são os meus colegas de cinema da UF. A minha parceira, a Rosane, na Globo, ela nem é minha colega de geração, ela é muito mais nova do que eu, mas a gente se conheceu na UF, eu conheci ela como aluna da UF. O Eduardo Nunes, né, um grande cineasta, Eduardo Nunes é o meu melhor amigo. Eu também não fui colega dele de sala, ele também é 10 anos mais novo do que eu, mas assim, as gerações meio que se... Eu imagino que hoje na UF seja isso, né? Você vai se mesclando com os antigos e os novos, vão se renovando e vão se juntando e se reconhecendo. Tanto que assim, as pessoas com quem eu fiz sei lá quantos curtos, sei lá, 6 curtas, 8 curtos, sei lá, 6 curtos, 8. Todos foram feitos pela mesma... Basicamente, foram desses 8, 7 foram feitos pela mesma equipe, sabe? Só tem um filme que eu fiz com outras pessoas, mas os outros filmes todos foram feitos pelo Alex, que fotografou, o Mineiro que montou, sabe? Às vezes o Guilherme Tristão fez o som, às vezes o Fernando fez o som, sabe? Pessoas que vieram da UF. Então, eu dei durante um tempo, dei aula também na Darcy Ribeiro e na Gama Filho. Eu fiz alguns filmes com alunos, né? Eu chamava os alunos e eles entravam na equipe. E a Bárbara Lafetá, que foi minha aluna na Gama Filho, virou produtora da Globo, sabe? Da Darcy Ribeiro, várias. Eu fotografei fiz o Hijab, esse documentário. Ele é todo feito com a equipe era somente alunos, a Joaninha Luz, fotógrafa, o Felipe Mussel, técnico de som, e a Anitta, que montou o filme, sabe? Parte do filme, sabe? Pessoas que eram da UF, da Darcy Ribeiro, sabe? Então, assim, essa coisa eu trago essa experiência, é o que me acompanha. Agora, a primeira pergunta é uma pergunta mais difícil, eu vou tentar ser bastante sintético. A diferença para escrever para cinema e televisão é aquela que eu te falei, que eu falei aqui para todo mundo, que é saber dispor o teu material dentro do fragmento de tempo que você tem. Você tem uma história para contar. Obviamente, a história de um curta-metragem é uma história mais curta, né? Óbvio. Você sabe que vai gastar ali 10 minutos, 15 minutos e tal. Um longa-metragem tem entre 1h10 a 2 horas, pode ser um pouquinho maior, mas em geral tem 90 minutos, como o meu, né? Histórias de amor duram apenas 90 minutos, exatamente 90 minutos. Você tem aquele material para dispor. Agora, e a novela, você tem uma história para contar, né? Um arco enorme de 140, 150. Na Malhação são 200 e tantos capítulos, sabe? Então você tem o que você faz? Você escreve uma sinopse, em televisão especificamente, né? Você escreve uma sinopse, essa sinopse que é aprovada pela diretoria da Globo, né? pela diretoria artística da Globo, é contratado, você começa a escrever a novela. O que você faz? Seja, é comum essa experiência toda. Você pega essa sinopse e começa a distribuir isso numa previsão, uma grande escaleta de capítulos, né? Então, eu tenho tantos acontecimentos narrados
na sinopse, e eu tenho tantos capítulos. Então, eu lembro que numa novela, acho que foi na Malhação Sonhos, não tenho certeza, a gente pegou a sinopse e a gente pegou um monte de post-it e escreveu, né? E foi colocando assim, trilha o que acontece com a personagem principal, tal. O que acontece com o outro personagem, tal. O que acontece... E aí foi fazendo assim, a parede toda com post-its de cores diferentes, narrando o espectro da novela em blocos, né? Porque você escreve blocos semanas. Malhação, especificamente, são 5 capítulos por semana. As outras novelas são 6 capítulos por semana. Então você contava a história pensando sempre assim, de 5 em 5 episódios, ou de 6 em 6 episódios. A cada semana você tem isso vai acontecer nessa semana, isso nessa outra semana, e assim vai. Então você tem uma visão global, teórica, de como a novela vai se desenvolver. Que é basicamente o que você faz quando vai fazer um filme, né? Você tem a história, você faz uma escaleta, contando mais ou menos, você vai fazer um filme de 1h30, 90 minutos, você vai ter algo em torno de 90 a 100 cenas, por aí. Estou sendo bastante genérico, né? É claro que isso pode ser mais, pode ser menos, mas aí eu vou contar essa história em 6 cenas. Você faz a sua escaleta das cenas necessárias para contar essa história, né? Antes de abrir o roteiro. É o exercício que todo roteirista faz. A diferença é que numa você faz uma escaleta de 15 cenas, numa você faz uma escaleta de 90 a 100 cenas, e outra você faz uma escaleta de... Não é por cena, é pensando em semanas que você vai contar a história. Então você tem alguns pontos assim que podem servir de referência, assim, se você sabe que a novela tem um começo, assim, você tem 30 capítulos para plantar a história principal, né? Aí depois você tem um desenvolvimento, tal. Aí você sabe que no capítulo 100, mais ou menos, a história tem que dar uma virada para fazer o desfecho, né? Dentro do padrão das teorias de cinema, das narrativas de cinema, você tem aquele negócio, o ponto da virada, né? Que acontece lá no momento 60, 70 de um filme, que, né, desse momento vai ter que virar para preparar o final. Então, assim, se você for pensar, o raciocínio é muito parecido. O trabalho é totalmente diferente, mas o raciocínio é muito parecido. E a forma de organização é assemelhada. Você parte de um texto ligeiramente literário, né, que em televisão se chama de sinopse, mas para nós de cinema é argumento. Você tem um argumento, você sabe que a história é essa. O argumento é a história do filme contado de uma forma mais ou menos literária. Mas ele segue já uma estrutura narrativa. Você começa a contar, não é o personagem nasceu e tal, e daqui a pouco cresceu e tal, e aí quando chega aos 20 anos é que começa a história de verdade. Não, você já vai para os 20 anos, né? Então você começa a contar aquela história dali para frente. E aí você vai contando quantas cenas eu preciso para ter totalizar teoricamente, esse produto que vai ter 90, 100 minutos, sabe? É mais ou menos assim. Isso vale para o filme, vale para o produto audiovisual de televisão, a série. A série também, né? Você tem que pensar o arco da série, que vão ter, sei lá, quantos capítulos, digamos, 10 episódios, e você pensa o arco da série, depois você vai pensando cada episódio. Cada episódio tem um roteiro específico, né? Isso também se assemelha mais com a novela, né? Porque você pensa o arco da novela e depois você vai pensando os capítulos, né, sequenciais. Aí a diferença é outra, né? Porque enquanto numa novela é largo, numa série é mais enxuto, né? É mais conciso. Mas o trabalho em si é o mesmo. O raciocínio também é o mesmo. Eu tenho tanto tempo para contar, eu tenho essa história para contar. Para contar essa história, eu vou precisar desses momentos. Esses momentos eu vou listá-los, eu vou organizá-los e depois eu vou escrevê-los. Te respondi alguma coisa? Você viu alguma coisa? Ou foi muito viajandão? Não te ouvimos, Bia. Mas acho que você... Respondeu, muito obrigada. Não. Obrigada pela pergunta, Bia. O Márcio falou aqui que a pergunta dele era a mesma da Bia, então já está respondido. O Nilson fez o sinal, ele queria falar. Mas tinha o Cadu, ele estava inscrito, já tinha falado, né, que queria fazer uma pergunta, queria passar para ele.
Cadu, eu te vejo, mas não te ouço. Aí. Opa, um instante. Olá. Acho que foi Boa agora. noite. Tudo bem? Boa noite. Vou tentar ser breve aqui, que eu também tenho 2 crianças, a gente entende, Paulo. Em 2011, eu fiz uma oficina contigo no Sal Grosso, e quando eu vi que você ia dar essa aula aqui, eu tinha que falar contigo, porque... Foi o aniversário do Alex ontem. Eu até botei uma foto nossa lá no... Aham. E assim, é porque é uma coisa que acabou que eu segui, né, a faculdade, realizei alguns curtas. Eu lembro muito de uma pergunta que você me fez, você meio que fez a todos, né, na oficina, mas você me fez, que era se eu queria ser roteirista de fato. E foi uma coisa que na época eu tinha muito cabeça de cinema de autor, então eu quero escrever, dirigir e montar. Então eu não pensava muito em escrever para os outros, né? Eu pensava mais que eu iria realizar meus roteiros. E com o passar dos anos, eu só fui confirmando assim essa paixão que eu tenho mais pelo processo de escrita. E por conta de mercado, eu fui sugado pela montagem, né? Então, estou sempre nesse processo agora durante a pandemia, voltei a estudar, tá? Voltei a fazer cursos de roteiro, e sempre me vem aquele teu questionamento lá de trás de ser roteirista. E porque eu me ligava muito na questão do roteirista sobreviver aqui no Brasil, enquanto carreira de telenovela. E eu não era não era um gênero que me agradava muito. Eu tinha umas questões que era puro preconceito, que hoje em dia eu vejo o Malhação Sonhos, que, né, o Viva a Diferença também, que remodelaram tudo. O próprio Bom Sucesso. Eu não era nem um cara muito noveleiro, mas nesse tempo eu passei a assistir e gostei muito do que vi, porque eu achei que trouxe muito conteúdo para aquela faixa ali de horário. Não ficou só naquele gênero um pouco de um gênero farsesco, né? E tinha conteúdo da novela, de fato, trazia muito de literatura. E agora com Amor de Mãe. Eu queria saber, assim, de você, né, que você migrou para esse meio televisivo. Eu acho que você já respondeu bastante aí na pergunta da Bia, mas eu queria saber sobre o processo de escrita no sentido, se para cinema era mais solitário, você considera mais solitário, você escrevia mais sozinho, ou se já era nesse esquema de TV, que é uma produção mais industrial, que tem a sala de roteiristas. Como esse processo você passou nessas últimas novelas? Como é? Não, bem, apesar do trabalho ser o mesmo, as formas de organização do trabalho são distintas. No começo eu escrevia muito sozinho, mas nunca era exatamente sozinho, porque eu sempre escrevi para terceiro, fui um roteirista profissional, né? Eu era contratado para escrever, então eu tinha uma interlocução ou com o diretor, na maioria das vezes, ou com o produtor, em muitos casos. Então eu submeti o material, a análise deles, e aquilo ia evoluindo, mas o processo meu de escritura era muito solitário, era sem gás, escrever e tal. Mas depois eu comecei, quando eu fui meio, mas eu escrevi com outros parceiros, né? Eu escrevi com parceiros, escrevi com toureiro. Que às vezes assim, a gente fala assim, escrever o roteiro é escrito por duas mãos ou mais parceiros, nem sempre você trabalha com aquele parceiro, né? Na verdade, o roteiro ele sai você escreve uma versão, um tratamento do roteiro, tal, ele cumpre aquela função, ele passa para um outro roteirista que trabalha mais adiante e assim vai. Isso pode ser. Eu já peguei roteiros que começou outra pessoa escrevendo e terminei, e a mesma forma tem roteiros que eu comecei escrevendo e que depois foi finalizado por outra pessoa. Isso é muito comum na atividade cinematográfica brasileira e mundial. E também tem os roteiros que eu escrevi do começo ao fim. E tal. Mas tem aquelas parcerias que você trabalha com o cara. A pessoa escreve e você trabalha junto, tal. E eu fui percebendo, assim, com o tempo eu fui achando isso mais prazeroso, escrever com outros, né? Quando eu me decidi que eu queria dirigir, voltar a dirigir, investir no meu projeto como diretor, eu comecei a escrever com parceiro. E eu fazia muito isso, eu recrutava
os alunos que eu estava trabalhando, eu estava dando aula nessa época, eu recrutava os melhores alunos, os alunos que eu sentia que tinha a pegada de roteirista, que estava pronto para ser profissionalizado, e eu contratava eles. E pagava bem, pagava muito bem. Todo mundo que trabalhou comigo, Michele, Franz, a Maria Clara, o Gustavo, a Rita Toledo, todas as pessoas que trabalharam comigo foram pessoas que foram meus alunos. Ou na Darcy, ou principalmente na Gama. E eu trabalhava com eles e fazia possível, sempre assim, dava equivalência de crédito, dividia o orçamento, pagava o dinheiro bem para a pessoa, tal, e dava o espaço, dava autonomia, incentivava, e mais adiante, assim, eu fazia um processo até diferente, assim, que é engraçado, até para entender o processo de roteiro. Eu nem escrevia, eu falava o roteiro. Eu chegava para a pessoa e falava assim, olha, a cena é assim, acontece isso. Tal. Aí a pessoa ia, ela escrevia. Eu pegava ali, reescrevia, passava para ela de novo e tal. De certa forma, isso dava também musculatura para o jovem colaborador e autonomia para ele, e ao mesmo tempo eu conseguia ir pensando no filme mais rápido do que se eu tivesse que escrever mecanicamente o roteiro. Né? E em televisão, o que a gente faz na Globo é assim, né? Os primeiros 20 capítulos, 24 capítulos, você escreve, o autor escreve. Né? Depois ele monta uma equipe, que hoje as pessoas chamam de sala de roteiro, mas não é sala de roteiro, é uma equipe de roteiristas, você vai distribuindo o material para essas pessoas. Você vai escrevendo as escaletas, né? As escaletas, manda as escaletas para ele. As escaletas em televisão são diferentes das escaletas de cinema, porque de cinema são mais técnicas e rápidas, né? Com poucas informações, e nas escaletas de televisão não, você diz basicamente o conceito da cena, né? O que é quase você, como a cena, o que é que a cena tem que dizer, como a cena se realiza, como ela começa, como ela termina e a continuação disso. E você vai distribuindo. Né? Tem autores que distribuem por capítulo, né? Por colaborador. Você tem 3 colaboradores, um escreve capítulo 1, o outro escreve capítulo 2, capítulo 3, e depois ele te manda e você reescreve e dá o texto final. Ou, como eu e Rosane fazemos, mais frequentemente, a gente distribui cenas por... Nós temos lá os colaboradores, então você escreve a cena 1, 6, 7, 8, 10, você escreve a cena 2, 3, 15, por aí vai, distribui essas cenas, cada um escreve. Obviamente, a gente escolhe os colaboradores, cada um com um feeling, né? Mais para comédia, mais para humor, autor gay, autor negro, autor mulher, que vão dar um olhar, né, mais pessoal, vão dar o seu lugar de fala com mais propriedade, apesar de eu achar que o roteirista ele tem que escrever sobre tudo, ele tem que escrever como mulher, tem que escrever como gay, tem que escrever como negro, escrever como japonês, como marciano, sabe? O autor, o cara que escreve, ele tem que escrever sobre tudo. Mas, hoje, é fundamental e necessário você trazer essas vozes que até pouco tempo atrás eram sufocadas e suprimidas, ou mesmo sublimadas pelo seu talento, para elas poderem falar com mais veracidade. Então, nossas equipes têm essa característica. Né? Nós sempre temos pessoas que têm essa vocalize, né? da sua identidade, do seu gênero, da sua origem, e, ao mesmo tempo, a sua expertise, né? Que gosta de comédia, que gosta mais do drama, que escreve mais mistério, que tem uma pegada mais policial, e a gente distribui as cenas para ele. Depois do texto vem, a gente faz o texto final. É assim que funciona a construção de um texto, mas, portanto, eu estava já meio me preparando para trabalhar com parceiros, sabe? E quando eu entrei na Globo, quando a Rosane me chamou, eu entrei como roteirista.
Eu fui roteirista da primeira Malhação que ela escreveu. A Malhação é intensa. Eu era roteirista. Depois eu virei. Foi, inclusive, a carreira mais rápida da Globo. Né? Eu entrei como colaborador e virei autor na segunda novela. Né? Não é muito raro, não é comum isso, não. Então, a gente fez. A gente já conhecia a Rosane, então a gente acabou fazendo uma parceria bastante produtiva, mas a verdade, sim, já estava me preparando para escrever em parceria. E escrever em parceria também pressupõe também aquilo que eu te chamo do desapego. Você tem que, apesar de nós termos parceiros, nós não somos chipófagos, não temos a mesma cabeça, não. Temos coisas que nós divergimos. E as divergências a gente discute, quebra pau e briga e tal, até chegar a um consenso. E para chegar ao consenso, às vezes você tem que ter desapego. Sabe? Você não tem que pensar na sua ideia, você tem que pensar no conjunto da obra. Né? E eu sempre joguei pelo conjunto da obra, em qualquer projeto que eu fiz. Às vezes eu tinha que abrir mão de algumas coisas que eu achava importantes num roteiro, porque o diretor tinha uma visão diferente da minha, e o filme era dele. Eu discutia, eu explanava até o máximo que eu podia, mas o filme não era meu, o filme era dele. Então, eu acabava, sabe, tudo bem, vamos por aí, vamos jogar para o time, vamos jogar para o filme. Se eu não quero jogar para o filme, eu saio do projeto. Sabe? Então, não existe essa coisa de ficar se apegando aquilo com um residente, porque não é a criação. Sabe? Num filme, você não é o filme não é só seu, a ideia não é só sua. Sabe? Você tem tantos parceiros, tem o montador, tem o ator, tem o músico, tem o fotógrafo, e todos eles têm uma contribuição importante para dar para o filme, e que fazem virar o filme. Eles não são partes. As partes em si, elas não servem para nada, se não estão somadas, sabe? O filme é um somatório de elementos. E ele só vai ser um filme se somar esses elementos. Se for disperso, vai ser aquele filme que as pessoas falam muito. Que fotografia bonita. Quando o cara fala que fotografia é bonita, que o filme é um saco. Ou, a história é boa, mas o filme é ruim. Menos mal. Né? Os atores são fraquinhos, mas a história... Talvez se fossem outros atores, o filme ficasse melhor. Né? Acontece muito. Ou, é uma história fraca, mas os atores são tão brilhantes que fazem aquilo virar uma obra-prima. Sabe? Legal. Obrigada, Paulo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta por aqui? Se alguém se interessar, pode. Pietra. Oi. Nossa, eu nem sabia que Malhação foi o primeiro trabalho seu na casa, porque não parecia, assim. Mas, assim, eu depois fui atriz durante minha vida inteira, e aí eu resolvi fazer produção audiovisual na faculdade. E nisso que eu resolvi fazer produção audiovisual na faculdade, eu fiz o tecnólogo. Então, foram 2 anos, só que eu fiz aqui em São Paulo. Então, eu escuto, né, pessoas do meio e tudo mais, e é engraçado, não é engraçado, chega a ser triste, porque eu vejo tanta gente do audiovisual, tanta gente que é formada em produção audiovisual e que tem um talento absurdo para o audiovisual e que acaba trabalhando com marketing, acaba trabalhando com publicidade e propaganda e vai para esses nichos, assim. Inclusive, sou uma das pessoas que trabalhei mais com marketing, assim, depois da faculdade eu trabalhei mais com marketing do que com qualquer outra coisa. E eu, na faculdade, um pouco antes da faculdade, eu cheguei a fazer outros cursos também de produção audiovisual, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de escrever. Eu sempre tive histórias na minha cabeça, e não eram histórias, são histórias muito diferentes do que a gente vê geralmente nos filmes brasileiros, principalmente. Os filmes comerciais brasileiros geralmente são a comédia pastelão, ou esses nichos, assim, que a gente sabe que a gente mais vende aqui. E os meus são uma coisa um pouquinho mais levada à fantasia, a um drama extremo, um pouquinho diferente do que a gente vê tanto vender, né? E eu comecei a encontrar muita dificuldade, bater muita cabeça, porque às vezes eu via pessoas que não eram muito boas no que elas estavam fazendo, mas elas tinham contatos, então elas estavam fazendo. E pessoas que eram muito boas no que faziam, não podendo fazer. E eu não sei se é uma coisa que acontece mais em outros estados, e no Rio de Janeiro é um pouquinho mais fácil de você conseguir contato, é um pouquinho mais fácil
de você entrar nesse circuito, mas aqui eu estou batendo muita cabeça e estou tendo muita dificuldade nisso, muita dificuldade. É como se eu fosse fazer os meus projetos, eles nunca fossem sair do papel. Porque ou eu tenho que conhecer alguém que é dono de uma produtora, ou eu tenho que abrir uma produtora, porque senão não vai sair do papel. Então eu queria saber como é que você consegue, como é que a gente dá um jeito de se infiltrar nesse meio e conseguir mostrar a história para alguém que tenha poder na mão de falar assim, é uma história boa, é uma história ruim, é uma história que vale a pena, vou investir, não vou investir. Eu acho que, eu não sei se consegui passar minha dúvida certinho, mas... A sua dúvida é a pergunta de $1 milhão, cara. Como é que eu faço para o meu projeto ser viabilizado? Eu acho que é a sina de todo criador no Brasil, e acho que isso não só no Brasil, mas num país como o nosso, com todos os problemas econômicos e sociais que nós temos, vira mais patente essa coisa, mas eu acredito que seja comum na Europa, nos Estados Unidos, justamente a questão, como eu consigo acessar os meios de produção, né? O dinheiro, o empresário, o produtor, a coisa. Já teve... Agora, assim, isso é uma coisa histórica. Tem momentos que você tem na história do Brasil, momentos onde a atividade é mais respeitada, mais democrática, e existem editais. Por exemplo, eu sempre ganhei com os meus projetos, ou foram feitos com meus próprios recursos, eu fiz curta com meu dinheiro, fiz longa, o documentário Hijab, eu fiz com meu próprio dinheiro. Ninguém me dava dinheiro, fui lá e botei meu dinheiro e fiz. Sabe? Tem outras pessoas que fazem isso, fazem cooperativa. A questão isso não é para todos. Isso não é para todos, infelizmente. Não é para todos. É uma atividade muito cruel. A atividade artística é uma atividade muito cruel, sabe? Muito seletiva e muito restritiva e muita panelinha. Eu falei da patota, mas eu falei a patota no sentido bom, mas também tem a patota no sentido ruim. Lá em Portugal as pessoas chamam de capelinha, né? Então tem as capelinhas. As capelinhas são aqueles grupos que ficam ali hegemonizando as fontes de dinheiro, e ali só sai para ali, são as capelinhas. E isso acontece no mundo inteiro. Assim, acho que a tragédia maior é que nós vivemos num país onde a miséria é muito grande, um país economicamente quebrado, e onde há uma política de total desprezo, e mais do que desprezo, é de ódio à produção artística e cultural. Que vai levar um tempo para a gente recuperar o que foi construído durante os anos 2000, a década de 2000 e a década de 2010, que foi um período de ouro da produção audiovisual brasileira, não só de cinema. O cinema, inclusive, é uma coisa que está acabando no sentido de ser o produto principal, a peça de ponta da indústria audiovisual. Não é. E vai cada vez ficar menos importante, mas a linguagem cinematográfica que fundamenta todo o processo criativo audiovisual, isso continua existindo. E a gente não tem esse espaço aqui. E já teve isso, historicamente. Nós tivemos um momento onde as pessoas de outros estados, que não são estados importantes, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, que não tinham uma tradição, né, que não são importantes, mas que não tinham uma tradição histórica de produção audiovisual, tiveram acesso, e surgiram vários diretores do Pará, do Nordeste, da Paraíba, Pernambuco, inclusive, hoje tornou-se um dos polos produtores de cinema mais importantes do Brasil, mas do Centro-Oeste, do Sul, em Tocantins, em Espírito Santo. Durante 20 anos, a gente teve uma atividade muito ampla e que com editais públicos e democráticos, onde as pessoas podiam concorrer e serem contempladas. Eu acredito que isso vai voltar a acontecer. Agora, também o mercado também está ditando uma nova forma de fazer o audiovisual, né? E hoje, basicamente, o interesse do mercado, neste momento, é séries. Em São Paulo é onde estão concentrados a Netflix, a Amazon, todas as majors, né, que hoje têm plataformas on demand e que estão procurando material. Né? Mas aí a gente manda, sabe? Não tem como... Assim, a gente sabe que tem, só que a gente...
no atendimento ao cliente. Eu acho, Sabe? assim, eu acho que você tem que, em último caso, é que ser cara de pau, botar seu projetinho, botar uma roupinha transada, evitar e deixar bem claro que hoje a gente tem, não é permitido, de uma hipótese alguma, o assédio. Então, se o cara, porque antigamente tinha isso, né? As mulheres, principalmente, eram muito assediadas e manipuladas para poder isso, Ter espaço. felizmente está sendo varrido da nossa existência. Então você pode chegar, você tem cara de pau, você chegar no projeto e falar, eu estou com um projeto aqui, eu quero fazer isso, eu sou atriz. Mas é porque tal. Agora, não existe regra, não existe caminho, não existe mapa da mina. Esse mapa da mina é uma coisa que todo mundo quer. Né? Eu mesmo não sei. Mas é que essas grandes streamings, assim, eles pegam outras produtoras para produzirem. Você tem não é a produtoras. Hoje em São Paulo é onde tem o maior número de produtoras de audiovisual. Você tem que ir nessas produtoras e apresentar seu projeto, garantindo a sua autoralidade e preservando, porque também as coisas... Tinha uma época que assim, samba é que nem passarinho, né? Você ouve, você grava, você registra. Roubava-se muito samba. Os autores, os negros, compositores negros, favelados, de pobres, de proletários, compunham aquilo ali. Chegavam os músicos de rádio, Chico Alves e tudo outro, chegavam lá, ouvia aquela música, gravava e dava 10 merreca para o cara e ficava rico. E o outro chupando o dedo. Sim. Sabe? Então, essa cultura da desapropriação é muito grande. Então, você tem que garantir a sua propriedade intelectual, a sua propriedade artística. Então, você não vai levar um negócio de mão beijada para um cara. Você vai registrar, vai ter... Né, e aí, sem eu acho que existe esta possibilidade de você circular o teu material. É o jeito de você se tornar conhecida. Ou, então, o jeito faça. Que nem punk. Faça você mesmo, sabe? Faça você mesmo. Monte a sua banda, sabe? Faça você mesmo. A gente da nossa geração, que a Culta Cinema faz parte desse espaço, nasceu nesse momento, o que aconteceu? Foi na época do Collor, também não tinha dinheiro, não tinha produção nem nada. Então as pessoas começaram a produzir seus filmes, curtas-metragens em faculdades ou entre amigos, e iam para os festivais, e os festivais passaram de filmes, esses filmes ganhavam uma certa projeção, tinha uma visibilidade e as pessoas começaram a te conhecer. Sabe? É uma forma. Agora, não existe o caminho fácil. Sabe? Não tem a estradinha de tijolos amarelos que vai levar para a Cidade das Esmeraldas, não. Infelizmente, não. Sabe? Você tem que correr atrás. Agora, o jeito é esse, é você acreditar no seu material, primeiro. Acreditar no seu material. Dar a esse teu material o melhor acabamento possível. E registrá-lo e oferecendo às produtoras, sabe? Assim, o fato de você escrever coisas que você acha que não estão dentro do nicho, dentro do stream, do mainstream da produção comercial brasileira, isso é uma coisa que está sendo... Antigamente você chegava a fazer filme de terror. Eu sempre quis fazer filme de terror. Adoro filme de terror. Sempre quis fazer filme de terror. E todo mundo achava ridículo. Era Zé do Caixão a nossa referência, né? Era o Zé do Caixão. E terror é filme para americano, para pessoas que fazem... E se achava... Esse que é um dos gêneros mais populares da indústria audiovisual, as pessoas não apostavam na indústria audiovisual brasileira. E hoje já tem filme de terror. Vários filmes de terror, né? E mais, o gênero, não só o terror, mas o cinema de gênero em geral era maltratado na indústria brasileira, porque considerava-se que o gênero era uma subserviência ao cinema hollywoodiano, que faz policial, que faz terror, que faz mistério, que faz suspense, tal. E aqui ou era comédia, que é um filmes popularmente mais acessíveis e que tem, né, público garantido sempre, né? Tanto que são as maiores, são sempre as maiores bilheterias e tal, e o drama. E vou dizer assim, histórias de amor, né, romances
Romances também eram menosprezados, porque a televisão fazia romance. Você via casal se beijando na televisão todo de 6 horas da tarde até as 10. Então, assim, havia um certo preconceito de fazer um filme de romance, porque a televisão já fazia suprir essa faixa de mercado. De certa forma, o fato de a gente ter sempre uma indústria televisiva muito forte no Brasil prejudicou muito o cinema na sua autonomia criativa, sabe? Porque você tinha que concorrer com a televisão, que já fazia uma série de produtos narrativos, e você tinha, além de concorrer com os cinemas internacionais, de hollywoodianos, na sua maioria. Então, você tinha muito... acabava que assim, era muito tímido o produtor brasileiro. Ou então faziam filmes autorais, né? E esses filmes autorais que marcaram durante muito tempo a nossa produção, eles tinham uma especificidade, porque eram filmes autorais, filmes que tinham uma natureza muito peculiar. Então, eles conseguiam entrar em nicho de festival e tudo mais. Hoje em dia, essa distinção até deixou de existir, né? Porque já estão se fazendo filmes de gênero, né? De terror que eu citei aqui. Mas o único gênero, assim, é engraçado, que o único gênero permitido no Brasil era o erótico. Sabe? Era o erótico. Que tinha um mercado, né? Começou com as pornos chanchadas, depois viraram os filmes pornôs mesmo, depois virou hardcore, e até que acabou a boca do lixo, né? Que teve o seu momento áureo, né? Nos anos 80, sabe? Era um tipo de atividade cinematográfica legítimo. Qual o problema, sabe? Tem mercado no mundo inteiro e há uma demanda para aquele produto. Então, era o único gênero que você conseguia fazer entre um cinema que era drama, ou comédia, e pornô. Hoje você tem mais liberdade, né? E agora, assim, mas só para finalizar a tua colocação, que não foi bem uma pergunta, porque não tem resposta. São Paulo hoje concentra a maior quantidade de produtoras de audiovisual. Infelizmente, nesse estado que a gente tem hoje em dia, é basicamente Globo no Rio e os canais de cabo e plataforma em São Paulo, né? E as produtoras que prestam serviços para esses dois grandes grupos, né? Há mais mercado em São Paulo do que no Rio. Isso, sem dúvida. Eu não sairia daí, não. Eu faria isso, botaria o meu projeto, faria o melhor acabamento, sem medo de rejeição, sabe? Eu acho que você tem que fazer ele bem e levá-los, registrá-los e oferecer. Alguma hora alguém vai ler e vai achar interessante. E vai, obviamente, vai propor fazer mudanças, tal, mas quem sabe, né? O caminho é esse. Tá bom, obrigada. Tá? Obrigada, Paulo. Bom, eu vou ler as 2 últimas perguntas que a gente tem aqui, tá? Tá. Uma delas é do Rogério. Deixa eu só encontrar aqui. Paulo, escrevi uma novela. Como faço para que alguém da Globo veja? Leia, né? No caso, leia. Porque podia ter feito a novela inteira. 150 capítulos. Eu vi agora um negócio sensacional na internet, que é uma cidade lá do Nordeste, onde as pessoas estão fazendo um Big Brother local lá e fazem. E tem um outro grupo que faz uma novela, só que são os mesmos atores que fazem, as mesmas pessoas que fazem todos os personagens. Então já tem lá 60 capítulos gravados, eles se revezando entre homens, fazendo personagens masculinos e femininos, infantis, adultos, velhos. E a pessoa fez lá uma novela, lá, 60 capítulos. Tal. Bem, você tem uma novela escrita e você quer apresentar para a Globo. Pois bem, o acesso não é fácil. O acesso não é fácil. Em geral, na Globo, o que é que tem? Você tem um grupo de autores que estão contratados e nós escrevemos sinopse, apresentamos projetos lá e sofremos existe uma triagem interna e você pode ter a sorte, como eu e Rosane tivemos, né, de ter uma novela atrás da outra aprovada para ser escrita. E tem pessoas que ficam lá um tempo tentando e o projeto não evolui e tal. Mas são algo em torno de uns 40 autores. Então, dificilmente uma história chegará
uma história de uma pessoa que não faz parte desse corpo de autores chegará na Globo para ser lido. Eu não acho que não existe essa hipótese. Agora, eu te sugiro uma outra via. A Netflix está procurando novelas. Os projetos da Netflix, da Amazon e de todos os canais que querem se implantar no Brasil é fazer novelas mais curtas. Então, eu sugiro que você procure a Netflix e apresente um projeto. Às vezes eu tenho aqui uma novela de 60 capítulos, tal, e eu quero submeter a leitura de vocês. E sem medo, sabe? E sem medo. Descobrir quem é o leitor, a pessoa que faz a triagem lá, que faz a leitura, quem é o player que negocia isso, e oferecer o projeto. Obviamente registrado, para ninguém te roubar, e levar e tentar oferecer, porque é mais fácil, assim, existe essa demanda dos canais, das plataformas. Sabe? A Netflix, porque que assim, eles entendem que na realidade brasileira as pessoas gostam de ver produtos seriados de longa duração. Sabe? A Globo faz esse negócio desde sempre e faz bem, e é o seu produto principal. Por quê? Porque as pessoas, os espectadores de televisão ou de próprio Globoplay, gostam de ver. O que é que as pessoas veem no Globoplay? As reprises das novelas. Novelas de 10, 20 anos atrás. Minha mulher vê A Viagem no Globoplay. Ela não vê um filme, um seriado, ela vê a Viagem, sabe? Então, existe essa característica do consumidor brasileiro que ainda é muito forte por novela. Então, os canais, as plataformas como Netflix e Amazon, elas entendem que para se garantir o mercado no Brasil, elas têm que oferecer novelas. Então, eu sugeriria que você, Rogério, levasse o seu projeto a um desses players, né, sabe? Netflix ou Amazon. Eu fui contratado, tempos atrás, muito tempo atrás, me chamaram para uma conversa, tem 10, 15 anos atrás. Tinha uma série chamada Brothers and Sisters, não sei se vocês lembram disso, essa série. É uma série dramática, que parece um pouco uma novela, né? Uma história de romance, de emoções familiares, conflitos. Tem um tom meio que a gente pejorativamente chama de novelesco, né? A Brothers and Sisters, ela fez um sucesso danado. O que aconteceu? Na Colômbia, os caras fizeram uma versão de novela com 80 capítulos da Brothers and Sisters, Hermanos e Hermanas. E eu fui chamado numa reunião por uma produtora, um player na época, e me propuseram que eu fizesse a adaptação da Hermanos e Hermanas para o Brasil, Irmãos e Irmãs. E nessa configuração, fazer uma adaptação da novela, da adaptação do seriado, a partir da adaptação colombiana para a novela, para uma versão brasileira. Aquilo não evoluiu, não foi muito para frente, acho que o projeto não vingou. Mas talvez hoje eu teria feito e teria sido contratado para fazer, sabe? E faria perfeitamente, sabe? Porque seria a diferença que esses players novos têm em relação à novela, em detrimento à Globo, por exemplo, é que eles querem fazer pré-gravado. Então eles querem fazer como se fosse uma minissérie, né? Uma maxi-série. Então eles querem gravar tudo e já ir ao ar pronto. A diferença é essa. Então, eu recomendo para você que tem essa ideia, tem essa novela, procurar um desses players aí que existem, que estão entrando no Brasil e que tem dinheiro e que estão ocupando o nosso mercado. Netflix, principalmente. Maravilha. E agora a última pergunta, que é da Camila. Com essa explosão de streamings, isso inclui a Globoplay? Está havendo alguma mudança na formação de salas de roteiro? Digo isso principalmente para matérias como séries originais e afins. Na Globo, hoje em dia, a configuração da Globo, hoje em dia, eu não posso me estender muito porque são assuntos internos da casa, eu não tenho nem autonomia, nem liberdade para falar isso
Eu vou falar como um autor da casa. Hoje, a Globo produz... A Globo deixou de ser o grande canal do Grupo Globo e virou a produtora do Grupo Globo, né? Então, a gente faz produtos tanto para a TV Globo como para Netflix, para a Globoplay, para GNT, para os outros cabos da TV a cabos da casa, né? Então, mas existe dentro da Globo uma divisão. Tem os autores que escrevem especificamente novelas e tem um grupo de autores que escreve série, né? Isso não te impede de escrever uma série e não impede que um autor de série almeje escrever a novela, porque o autor de série, o autor de novela ainda é o profissional mais é o topo de linha da casa, né? Mas cada vez mais existe uma produção muito grande de seriados, tanto para a própria Globoplay, e que depois são exibidos na casa, reeditados, tal. Porque são públicos diferentes, então tem alguma diferençazinha no produto em si. Mas o projeto, a forma de trabalho é a mesma, sabe? Você monta uma equipe, você tem o autor, você monta uma equipe e trabalha com esse autor. Se esse autor, ele em novela, por exemplo, ele comanda o processo da novela inteira e escreve necessariamente todos os capítulos, né? Seja pela escaleta ou seja reescrevendo o que é distribuído entre os outros colaboradores. E a diferença da casa de autor, do conceito de casa de autor, é que as ideias são discutidas coletivamente com o showrunner, né, o autor principal, o produtor, e são distribuídos os capítulos individualmente para cada roteirista. Depois são finalizados, tem uma redação final por esse personagem, que é o showrunner, que é o autor, né? Então, não há muita diferença não no processo, mas a verdade é que, sim, hoje em dia, o top de linha da indústria criativa narrativa na Globo são os autores de novela, que é o produto mais rentável e que mantém a estrutura de produção da Globo. Mas cada vez mais estão produzindo séries, seriados e tal. Meu projeto que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo hoje dentro da casa, é uma série. É um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu fiquei desenvolvendo agora ao longo da pandemia. Mas ninguém sabe exatamente como é que as coisas vão se desenvolver, porque a atividade de produção da casa está tão limitada por conta da pandemia que os prazos agora são cada vez mais longos, né? Então, mas esse projeto está sob a análise lá da direção criativa da casa. Mas é uma série de 3 temporadas. Perfeito, então, Paulo, muito obrigada. A gente vai encerrar aqui, chamar o Ailton para fazer... Já estou vendo o Ailton aí. Dessa aula maravilhosa. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência em responder todas as perguntas. Eu que peço desculpas porque eu falei muito e acabei gastando tempo contando historinha aqui, podia estar respondendo mais perguntas, mas as histórias respondem muitas coisas, né? Porque a experiência de vida ela te mostra os caminhos, né? Até para a Pietra, que estava perguntando aqui os caminhos, né? Os caminhos são esses, são caminhos que se bifurcam, são estradas que às vezes são sinuosas, às vezes são mais retas, às vezes são ladeiras muito ásperas, às vezes são estradas pavimentadas suaves. A vida é diversa, não existe um mapa do tesouro. Bem, eu queria agradecer ao Paulo Halme por dar essa, chama de aula, palestra, mas é mais do que uma conversa, porque é muito bom aprender com as experiências de quem já está há muito tempo nessa estrada, né, do audiovisual. Agradeço, né, a participação também de todos nesta aula sobre roteiro. E é isso. Agradeço aqui o convite e longa vida, curta cinema. Mais 30 anos. Com certeza. Obrigado. A garotada vai Azul, a Pietra, essa garotada vai adorar. Que bom. Tchau. Valeu, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Gente, tchau.